Clara despertou com a sensação de que algo estava fora do lugar, mas não sabia o que. Ela costumava acordar cedo, antes mesmo do despertador, mas hoje o motivo era diferente. A inquietação que a acompanhava nas últimas semanas parecia ter tomado conta de sua alma. Aos 28 anos, Clara tinha uma vida estável. Era gerente de contas em uma agência de publicidade de médio porte em São Paulo, um trabalho que ocupava a maior parte de seu tempo. Ela acordava cedo, enfrentava o trânsito caótico da cidade e passava as horas em reuniões intermináveis, planejando campanhas e buscando resultados. Quando retornava para casa, sozinha, a rotina era repetitiva: um jantar simples, a leitura de alguns artigos sobre marketing digital, e, se ainda tivesse energia, assistia a uma série na Netflix. Nada muito empolgante, nada que a fizesse sentir-se verdadeiramente viva. Ao se olhar no espelho, Clara viu uma mulher que cumpria suas obrigações, mas não parecia estar vivendo plenamente. O reflexo era de alguém que se acostumara com o automatismo da vida adulta. Os cabelos, agora mais curtos por uma decisão pragmática, eram castanhos e ligeiramente ondulados, mas hoje pareciam sem brilho, como se refletissem seu estado interior. O olhar cansado, embora sempre discreto, mostrava que o cansaço mental vinha antes do físico. Ela se perguntava onde havia perdido o entusiasmo, onde a paixão pela vida e pelo trabalho se dissipara. Ao descer para o café da manhã, Clara foi até a janela e observou as ruas vazias. O céu nublado dava uma sensação de confinamento, mas também de oportunidade. Havia algo naquelas nuvens que lhe fazia pensar em mudanças, embora não soubesse bem por onde começar. Pegou sua xícara de café, sem pressa, e sentou-se à mesa, onde sempre tomava seu café da manhã sozinha. O silêncio da casa parecia amplificar seus pensamentos. Será que estou no lugar certo? Ela pensou. Era uma pergunta simples, mas cheia de peso. Ao longo dos anos, Clara havia conquistado uma boa posição na agência de publicidade, uma carreira respeitada, mas algo dentro dela sempre sentiu que havia mais, algo além das metas e dos prazos. O problema era que ela não sabia o que era esse algo mais. Ela já tentará investir em hobbies ao longo do tempo, mas nada parecia preencher aquele vazio. Não gostava de viajar, sentia-se desconectada das amizades de sempre, e o namoro que tinha há 2 anos com Rafael, um colega de trabalho, estava estagnado, sem grandes emoções. Que diabos eu estou fazendo com a minha vida? Murmurou para si mesma, mordendo o pão. O gosto sem graça da comida parecia combinar com sua própria insatisfação. Decidida a fazer algo sobre esse sentimento, Clara pegou o celular e começou a navegar pela internet. Procurava algo que pudesse preencher aquele vazio, algo que a motivasse a sair da rotina, mas nada parecia satisfazê-la. Foi então que um anúncio de um curso de culinária apareceu em sua tela, com a seguinte frase: "Descubra o prazer de cozinhar e se reinventar na cozinha." De repente, um estalo. Clara não sabia o que a fez clicar no anúncio, mas a ideia de aprender a cozinhar não parecia tão absurda. Ela sempre gostara de comida, mas nunca tivera a paciência ou a dedicação para se aprofundar nesse universo. Naquele momento, no entanto, sentiu uma vontade inusitada de aprender algo novo. Algo que a desafiasse. Talvez fosse uma forma de resgatar um pouco do prazer da descoberta, do prazer de experimentar, de não saber o que esperar. Com os olhos ainda fixos na tela do celular, Clara preencheu o formulário de inscrição. Ela não pensou muito, apenas clicou em inscrever-se e, em um impulso, completou os dados de pagamento. A inscrição estava feita. Ela não sabia exatamente o que faria com esse novo curso, mas uma coisa estava clara: algo dentro dela havia mudado. Ela estava pronta para fazer algo por si mesma, algo que não fosse sobre prazos ou expectativas de outros. Talvez, finalmente, eu possa me encontrar, pensou, enquanto olhava pela janela, sentindo uma pequena chama de esperança. Ela nunca havia se permitido investir em algo tão genuíno para si mesma. O resto do dia seguiu sem grandes surpresas. No trabalho, a rotina era a mesma de sempre: reuniões de planejamento, apresentações de resultados e discussões sobre campanhas. Clara se sentia distante, como se estivesse apenas cumprindo seu papel sem muito envolvimento emocional. Quando a tarde chegou ao fim, ela pegou seu casaco e foi embora, dirigindo-se para o seu pequeno apartamento no bairro do Paraíso. Ao chegar em casa, um simples desejo passou pela sua mente: preciso de algo novo.
Algo que não envolva esse trabalho enfadonho e nem os mesmos lugares e pessoas de sempre. Foi então que, para quebrar um pouco a rotina, decidiu sair mais cedo e ir a um restaurante que sempre passava em frente, mas nunca tinha entrado. O lugar, moderno e sofisticado, tinha uma fachada discreta, mas atraente. Clara achou que poderia ser um bom local para uma refeição descontraída, sem grandes expectativas. Só ela e seu próprio tempo. Ao entrar, o ambiente era acolhedor, com uma iluminação suave e uma música ambiente tranquila. A decoração minimalista e elegante criava uma atmosfera de conforto. Clara se sentou no bar e pediu um vinho. Era um daqueles momentos em que ela queria apenas relaxar, pensar nas suas novas decisões. O garçom entregou-lhe o cardápio, mas Clara não estava interessada em nada além do vinho. Ela olhou em volta, observando as pessoas conversando e rindo. Algo dentro dela queria fazer parte de algo mais. E foi quando seu olhar encontrou o de um homem. Ele estava sentado a uma mesa no canto, com um laptop aberto à sua frente. Usava um blazer escuro, mas o estilo informal do conjunto mostrava que ele não estava ali para um evento formal. Parecia tão imerso em seu trabalho, mas de alguma forma, o fato de estar tão focado e, ao mesmo tempo, desconectado do que acontecia ao redor, chamou a atenção de Clara. O homem notou o olhar dela e, ao contrário de muitas pessoas que se afastariam ou ignorariam, ele fez um gesto simpático, acenando para ela com um leve sorriso. Clara hesitou por um momento, mas o sorriso foi genuíno. Talvez fosse a primeira vez em muito tempo que ela recebia um sorriso espontâneo de alguém, sem segundas intenções. Ele levantou-se e foi até o bar, parando ao seu lado. Desculpe, posso te oferecer um drink? Ele perguntou com um sorriso, sua voz calma, sem pressa, como se estivesse disposto a esperar a resposta dela. Clara, surpresa pela gentileza e pelo jeito despretensioso, acenou com a cabeça. Claro. Um vinho tinto, por favor. E foi assim que começou. A conversa fluiu naturalmente, como se fosse um reencontro de velhos amigos. Eles não tinham nada em comum, ou pelo menos, não parecia à primeira vista. Ele, Lucas, era advogado e trabalhava com grandes contratos de empresas internacionais. Ela, Clara, uma gerente de contas em uma agência de publicidade. Mas naquele momento, a conexão entre eles era inegável. Eles falaram sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Sobre os pequenos prazeres da vida, sobre o vazio da rotina, sobre os medos e sonhos que cada um carregava. Parece que você também está em busca de algo, como eu, Lucas comentou, depois de uma longa conversa sobre a insatisfação com a rotina do trabalho. Clara sorriu, surpresa por sua percepção. Acho que sim. A diferença é que, ao contrário de você, ainda não sei o que estou buscando. Ele riu, e aquele som trouxe uma sensação reconfortante para Clara. Talvez fosse o início de algo, ou talvez fosse apenas um encontro casual, mas a sensação de que algo estava mudando se intensificou. A noite passou sem grandes revelações, mas, quando Clara se despediu, sentiu-se mais leve. Ela não sabia se veria Lucas novamente, mas algo em seu coração dizia que aquela era a primeira de muitas decisões que tomaria a partir daquele momento. Os dias seguintes passaram rapidamente, como sempre acontecia quando Clara se entregava à rotina do trabalho. Porém, algo havia mudado dentro dela. Ela começava a perceber que, mesmo no turbilhão de tarefas e prazos, existia uma pequena chama acesa. O encontro com Lucas na noite anterior havia mexido com ela de uma forma que ela não podia ignorar. Não era sobre ele em si, mas sobre o que ele representava, uma possibilidade de sair da bolha da qual ela tanto se queixava. Ele, com seu jeito calmo e natural, parecia ser o oposto da vida meticulosamente planejada que ela levava. Clara tentava, durante as reuniões intermináveis da agência, se concentrar no trabalho, mas a mente sempre voltava ao pequeno gesto que Lucas teve ao acenar para ela. Aquela gentileza e espontaneidade, tão simples e tão raras, pareciam ecoar em sua cabeça, desafiando-a a ser mais aberta, mais viva. Ela ainda não sabia o que isso significava, mas sentia que havia algo ali, uma lição de vida escondida em uma noite comum. Na quinta-feira, ela chegou ao escritório mais cedo do que o habitual, com a intenção de começar o dia de forma mais produtiva. No entanto, ao entrar no prédio e caminhar até o elevador, algo inesperado aconteceu. O cheiro familiar do café da manhã e o som do elevador chegando a seu andar pareciam confortáveis,
mas ao virar-se para a porta do elevador, Clara parou abruptamente. Era ele. Lucas estava ali, parado, conversando com um dos executivos da empresa em que ela trabalhava. Ele não parecia perceber que Clara estava por perto. Ela hesitou, seu coração batendo forte, como se estivesse diante de algo importante, mas que não sabia como lidar. O que ele estaria fazendo aqui? Como ele poderia estar em um prédio tão perto de seu trabalho, de uma maneira tão casual? Por um momento, ela pensou em ir embora, como se aquele encontro fosse algo impossível de acontecer. Mas algo em seu interior disse o contrário. Ela avançou, tentando esconder o nervosismo, e foi então que Lucas a viu. Clara! Ele exclamou, seu rosto iluminando-se com um sorriso genuíno. Que coincidência! Ela sorriu de volta, um pouco surpresa e desconcertada pela situação, mas também encantada pela casualidade do momento. Oi, Lucas. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, tentando esconder o choque e a curiosidade em sua voz. Ele riu suavemente e, sem hesitar, disse: Eu trabalho com o chefe de marketing da sua empresa. Estamos fechando um contrato para um novo projeto de publicidade. E você, parece que está ocupada. Lucas deu uma olhada na sala de reuniões próxima, onde um grupo de pessoas se preparava para uma apresentação importante. Mas, claro, podemos conversar depois, se preferir. Clara estava atônita, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de alívio tomou conta dela. Talvez, depois de tudo que vinha vivendo, aquela coincidência fosse mais do que apenas uma casualidade. Ela concordou com a cabeça. Eu não esperava isso, para ser sincera. Mas claro, depois podemos conversar. Ela não sabia bem o que dizer, mas a conversa foi interrompida pelo som do celular tocando, indicando que era hora de começar o dia de trabalho. Eles trocaram um olhar de entendimento, e, antes de se despedir, Lucas fez um gesto com a cabeça. Vamos, sim. Tenho que voltar para a reunião, mas será um prazer te ver mais tarde. Ele sorriu com leveza e se afastou. Clara ficou ali, parada no corredor por alguns segundos, tentando processar o que acabará de acontecer. Ela sabia que esse encontro não era simplesmente um acaso. De alguma forma, ele havia trazido à tona uma sensação de que ela estava prestes a dar um passo importante em sua vida, sem nem saber direito para onde esse passo a levaria. O que significava esse encontro? O que ela realmente queria? Essas perguntas rondavam sua mente, sem respostas imediatas. Mais tarde, durante o almoço, Clara se pegou pensando em Lucas e nas conversas que tiveram naquela noite. Quando ela entrou na cafeteria do prédio para pegar um café, ela ouviu novamente. Agora, sem a formalidade do escritório, Lucas parecia ainda mais acessível. Ele estava sentado sozinho, mexendo em seu laptop e tomando um café preto. Ele olhou para cima assim que a viu entrar, e seu rosto se iluminou com o mesmo sorriso sincero. Clara. Ele se levantou rapidamente, fazendo um gesto para que ela se sentasse à sua mesa. Que bom que você apareceu. Eu estava esperando por você. Clara hesitou por um momento, mas algo na postura dele, a facilidade com que parecia se conectar, a fez sorrir e aceitar o convite. Ela se sentou na cadeira à sua frente. Eu não sabia que nos encontraríamos novamente tão rapidamente, Lucas. Clara disse, um pouco sem jeito, mas também se sentindo mais relaxada. O destino tem dessas coisas, né? Às vezes, as coisas acontecem sem a gente planejar. Ele sorriu, tomando um gole do café, e seus olhos estavam mais atentos a ela do que ela esperava. Como vai o trabalho? Está tudo tranquilo? Clara suspirou, apoiando os braços na mesa, seu olhar se perdendo por um momento enquanto pensava nas palavras. Algo nele parecia a convidar a ser mais aberta, mais honesta com seus sentimentos. Ela nunca foi de falar muito sobre seu trabalho ou sobre as frustrações da sua vida cotidiana, mas com Lucas, havia algo de diferente. Ele a fazia sentir que suas palavras importavam, como se, por um breve momento, ela pudesse deixar de lado a perfeição que tentava manter e se permitir ser vulnerável. Está indo, sabe? Nada fora do comum. Mas, ultimamente, tenho me sentido como se estivesse apenas passando pelos dias. Como se eu estivesse apenas existindo. E isso é assustador, porque eu não sei o que fazer para mudar.
Ela olhou para ele, nervosa por ter falado tão abertamente, mas Lucas não parecia desconfortável. Na verdade, ele parecia atento, compreensivo. Eu entendo. Às vezes, é difícil enxergar uma saída quando estamos tão envolvidos no nosso próprio mundo. Mas acho que o primeiro passo é reconhecer que precisamos mudar, e você já fez isso. Não é fácil, mas você já está no caminho. Clara sorriu, embora soubesse que as palavras dele estavam longe de solucionar tudo o que ela estava sentindo. Mas naquele momento, aquelas palavras soaram como um farol, algo que a guiava, mesmo que de forma discreta. Eles conversaram sobre outros assuntos durante o almoço, mas Clara não conseguiu tirar da cabeça o que ele tinha dito. Lucas parecia uma presença constante na sua vida, alguém que não estava ali para mudar tudo de uma vez, mas para oferecer algo muito mais valioso, a percepção de que ela não precisava seguir em frente sozinha. Mesmo que esse pensamento fosse novo e desconcertante, Clara não podia negar que algo dentro dela estava despertando. Algo que ela nunca imaginou ser possível. Naquele dia, ao voltar para seu escritório, Clara sentiu uma leveza que não sentia há muito tempo. Ela sabia que as respostas ainda não estavam claras, mas algo dentro dela se abriu, e isso era um começo. E, de alguma forma, ela sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Clara chegou ao escritório com uma sensação estranha, como se o dia de trabalho estivesse apenas esperando para se desenrolar de uma forma diferente. Ela sentia a ansiedade na ponta dos dedos, uma energia inquietante que não conseguia descrever, mas que sabia que tinha a ver com o encontro do dia anterior. As conversas com seus colegas pareciam distantes, como se nada realmente importasse, exceto o que estava acontecendo em sua mente. Ela passou a maior parte da manhã tentando se concentrar nas tarefas, mas a verdade é que estava distraída. Lucas ocupava seus pensamentos, mas não de uma maneira sufocante. Ao contrário, ele surgia em sua mente com uma sensação de calma, como um lembrete de que a vida poderia ser mais do que uma rotina monótona de compromissos e responsabilidades. Quando olhou para o celular e viu uma mensagem dele, sua pulseira de relógio se moveu de forma inquieta, o que a fez sentir um impulso de respondê-lo logo. Oi, Clara. Vi que você estava indo em direção ao escritório da nossa empresa mais cedo. Eu pensei em sugerir algo para hoje à noite, mas não sei se você já tem planos. Que tal um jantar simples, sem compromisso, só para conversar mais um pouco, emoticon sorrindo. Ela sorriu de leve, sem saber exatamente como reagir, mas ao mesmo tempo sentindo um calor inesperado. Não estava acostumada a receber esse tipo de mensagem, especialmente de alguém como Lucas. Era algo diferente, genuíno, sem pressões. Ela pensou por um momento, sem querer apressar sua resposta, mas sabia que a oportunidade estava ali diante dela. Era uma chance de sair da sua zona de conforto, de arriscar algo novo. Oi, Lucas. Adoraria. Às 20 horas. A resposta dele foi quase imediata, como se também estivesse esperando por isso. Perfeito. Nos vemos mais tarde. Ao longo do restante do dia, Clara não conseguia se livrar da sensação de estar se preparando para algo novo, algo grande. O trabalho ainda estava lá, com suas obrigações e tarefas pendentes, mas parecia insignificante diante da possibilidade de uma conversa mais profunda, de uma conexão verdadeira. Quando o dia finalmente terminou e Clara se preparou para sair, ela escolheu um vestido simples e confortável, algo que a fizesse se sentir bem sem tentar impressionar demais. Ela queria estar à vontade, sem pressa. O que mais importava era o momento que ela estava prestes a viver. Ao chegar ao restaurante, Clara viu Lucas imediatamente. Ele estava sentado perto da janela, com aquele sorriso tranquilo que a fazia se sentir acolhida sem esforço. Ele estava vestido de maneira elegante, mas casual, com um blazer escuro e uma camisa branca. Não parecia estar tentando impressioná-la, mas sim sendo ele mesmo, e isso a tranquilizou. Ele se levantou quando ela se aproximou, um gesto simples de educação, mas que fez Clara se sentir especial, como se fosse a única pessoa naquele restaurante. Eles se cumprimentaram com um sorriso, e Clara se sentou, sentindo a tensão se dissolver um pouco. Lucas parecia tão à vontade que ela quase se sentia desajeitada ao lado dele. Ele a fez se sentir confortável rapidamente, com sua maneira tranquila de ser. Não havia pressa, não havia expectativa, apenas uma conversa fluida e natural, como se eles já se conhecessem de algum lugar, de algum tempo.
O jantar foi uma sucessão de risos e palavras soltas, cada uma mais sincera que a anterior. Eles falaram sobre suas vidas, sobre o que os havia trazido até ali. Clara se surpreendeu ao perceber como ela estava se abrindo para Lucas, falando sobre seus medos e suas inseguranças, algo que raramente fazia com outras pessoas. Ele a ouvia com atenção, sem interromper, apenas presente, como se cada palavra tivesse peso. Lucas perguntou mais sobre o trabalho de Clara, suas ambições, o que ela queria realmente para sua vida. Não era uma conversa superficial, mas uma troca genuína de ideias e sentimentos. Clara, embora sempre tivesse se visto como alguém focada e racional, começou a perceber que talvez fosse hora de repensar a direção em que sua vida estava indo. Ela estava sempre preocupada com as expectativas dos outros, com o que era esperado dela. Mas será que ela estava fazendo o que realmente queria? Será que ela estava feliz? Clara, você já se perguntou o que quer para a sua vida, sem pensar no que os outros esperam de você? Perguntou Lucas, com um olhar sério, mas sem pressa, sem pressões. A pergunta era simples, mas ressoou profundamente nela. Ela parou para pensar por um momento, o garfo em sua mão suspenso no ar. Nunca havia se permitido realmente questionar isso. Sempre fez o que era certo, o que parecia ser o caminho lógico. Mas a vida não se resumia a isso, não é? Eu nunca parei para pensar nisso. Sempre fiz as coisas pelo que era esperado. Não sei. Acho que agora estou começando a me perguntar se existe algo além disso. Talvez eu só esteja seguindo um caminho que os outros me indicaram. Lucas assentiu, como se já soubesse disso. Ele sorriu suavemente e disse: Acho que todos nós, de alguma forma, passamos por isso. Mas viver sem explorar o que realmente queremos pode fazer com que nos percam, sem perceber. Não acho que você seja uma dessas pessoas, Clara. Você só precisa de tempo para descobrir o que realmente te faz feliz. Eles continuaram conversando, e o jantar passou sem que Clara percebesse. A noite estava começando a se alongar, e a conexão entre os dois parecia crescer a cada palavra trocada. Era como se houvesse uma leveza no ar, uma sensação de que não precisavam de mais do que aquele momento para se entenderem. Quando terminaram de jantar, Lucas sugeriu uma caminhada. Clara não hesitou. Ela se sentia à vontade ao lado dele, como se a vida, por algum motivo, tivesse se tornado mais clara e mais simples. Eles caminharam pelas ruas calmas da cidade, em silêncio por alguns minutos, apenas absorvendo a tranquilidade do momento. Era uma paz que Clara não sentia há muito tempo, e ela sabia que Lucas tinha algo a ver com isso. Ao final da caminhada, eles pararam na esquina, um pouco distantes do restaurante. Clara olhou para ele, hesitante, mas com uma sensação de certeza crescendo dentro dela. Lucas, eu não sei o que estou fazendo, mas estou começando a perceber que você foi um ponto de virada na minha vida. Eu não sei o que isso significa ainda, mas talvez eu esteja pronta para mais. Lucas sorriu, um sorriso gentil e sereno, como se tivesse esperado por essa resposta. Eu também estou pronto para mais, Clara. Não sabemos onde isso vai nos levar, mas, se você se permitir, vamos descobrir juntos. O olhar que ele lhe deu naquele momento não era apenas de interesse, mas de compreensão e respeito. Clara soube que, naquele instante, algo importante tinha começado a se formar entre eles, algo que poderia mudar não apenas sua visão sobre Lucas, mas também sobre a vida que ela escolheria viver. Clara nunca tinha acreditado muito em destino, mas, depois daquele dia, começou a questionar sua própria visão sobre a vida. Sentada na pequena varanda do seu apartamento, observando as luzes da cidade refletirem nas janelas vizinhas, ela percebeu que o futuro que ela havia cuidadosamente planejado para si estava, de alguma forma, desmoronando. Não que isso fosse necessariamente ruim. De fato, a cada passo mais distante de sua zona de conforto, Clara sentia como se estivesse sendo puxada por algo maior, algo que não podia controlar, mas que, de alguma maneira, desejava explorar. A tarde quente de sexta-feira parecia convidativa, e ela se encontrou com Lucas mais uma vez, mas desta vez era diferente. Ele apareceu com um sorriso travesso no rosto e uma proposta que não deixou espaço para negativas. Vamos sair da rotina? Perguntou ele, os olhos brilhando com a ideia de algo espontâneo. Clara olhou para ele, absorvendo o entusiasmo que emanava de sua presença.
Era como se ele fosse uma onda, quebrando as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos. Ela podia sentir a tensão em seus ombros diminuindo a cada palavra, a cada gesto dele. Sair da rotina? Ela riu, sentindo-se desconcertada, mas ao mesmo tempo excitada pela ideia. E o que você tem em mente? Lucas balançou a cabeça, um sorriso zombeteiro nos lábios. Eu não sou de dar muitas pistas, Clara. Vamos apenas seguir o fluxo. Pode confiar. Seguir o fluxo parecia uma ideia boa naquele momento. Clara nunca tinha sido do tipo que se entregava a aventuras inesperadas, mas algo sobre Lucas a fazia querer tentar. Com um leve aceno, ela aceitou. O que poderia dar errado? Eles seguiram para um parque afastado da cidade, um lugar que Clara nem sabia que existia. A cada quilômetro percorrido, a ansiedade e a excitação se misturavam dentro dela. Ele a conduzia por ruas tranquilas, com menos trânsito, mais árvores e uma sensação de liberdade que Clara raramente experimentava. Quando chegaram, o cenário parecia tirado de um filme, o parque vazio, iluminado apenas pelas lâmpadas de rua, uma brisa suave cortando o calor do dia. Era um lugar simples, sem grandes atrações, mas, naquele momento, parecia o cenário perfeito para algo genuíno, algo real. O que estamos fazendo aqui? Clara perguntou, sentindo-se um pouco perdida, mas também fascinada. Ele deu uma risada suave e a olhou de maneira enigmática. Às vezes, não precisamos de uma razão para fazer algo. Só precisamos sentir que é o momento certo. Eles caminharam pelo parque sem destino, parando em alguns bancos, conversando sobre qualquer coisa que surgisse, sem pressa, sem expectativa. Era como se estivessem criando uma nova linguagem entre eles, uma que não dependesse de palavras, mas de gestos e olhares. Depois de algum tempo, Lucas puxou Clara pela mão, guiando-a até uma área mais isolada do parque, onde as árvores criavam um abrigo natural. Ele parou, olhando diretamente nos olhos dela, e por um momento, Clara sentiu seu coração bater mais forte, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, deixando apenas aquele instante entre eles. Você tem medo de dar passos sem ter certeza de onde vai dar, Clara? Lucas perguntou, a voz suave, mas cheia de uma intensidade que Clara não sabia como lidar. Ela hesitou. O medo sempre foi seu companheiro, não só no amor, mas na vida. Ela nunca se permitiu se arriscar, sempre precisando de um plano, uma estrutura. Mas, ao olhar para Lucas, ela viu algo diferente. Ele não tinha as respostas, mas parecia confortável com o desconhecido, como se a incerteza fosse parte do charme da vida. Sim, eu tenho medo, Clara respondeu, sua voz quase um sussurro, a sinceridade em suas palavras sendo mais forte do que ela imaginava. Mas talvez seja a hora de aprender a não ter. Lucas sorriu, um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Talvez seja a hora de apenas confiar no momento, Clara. A vida não precisa ser toda planejada. Às vezes, os melhores momentos acontecem quando não esperamos. Sem dizer mais nada, ele aproximou-se dela. O beijo foi inesperado, suave, como se os dois tivessem se deixado levar por algo muito maior do que qualquer preocupação que pudessem ter. Clara fechou os olhos e, pela primeira vez, deixou-se envolver pela sensação de estar simplesmente sendo, sem reservas, sem medos. Quando se afastaram, o silêncio parecia ainda mais carregado de significado. Clara sentiu como se uma parte de si mesma tivesse se aberto, algo que ela havia guardado por tanto tempo. Não havia promessas no ar, apenas uma compreensão silenciosa de que algo estava começando ali, algo que não podia ser descrito com palavras. Isso foi inesperado, Clara finalmente disse, tentando disfarçar a vulnerabilidade que agora sentia, mas Lucas não parecia estar preocupado com isso. Às vezes, Clara, o que não planejamos é o que mais importa. Ele sorriu novamente, um sorriso genuíno, sem pressa, sem expectativas. Enquanto caminhavam de volta para o estacionamento, as palavras de Lucas ecoaram na mente de Clara. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, sentia algo novo florescendo dentro dela. Talvez fosse o início de algo que ela nunca soubera que queria. A noite seguiu seu curso, mas Clara não conseguia parar de pensar no que acabará de acontecer. Ela sabia que, a partir daquele momento, as coisas entre ela e Lucas jamais seriam as mesmas. Mas, ao invés de sentir medo, ela se sentiu estranhamente calma. Talvez fosse isso, ela pensou.
Talvez o maior risco seja não correr riscos. Quando chegou em casa, Clara sentiu uma leveza que não conseguia entender completamente, mas que, sem dúvida, a deixava mais viva do que jamais se sentirá. E talvez fosse isso que ela precisava, depois de tanto tempo tentando controlar tudo ao seu redor, liberdade para se perder, para se permitir. O destino estava, de alguma forma, ao seu lado. Fim.